estamos tendo a satisfação de receber na manhã de hoje a visita do engenheiro agrônomo Daniel Kipper, que nos visita em nome da Cevale, a nosso convite. A gente, na semana passada, conversou com o pessoal da Cevale lá para retomarmos as informações com relação à conclusão da safra de verão, especialmente também a implantação da safra de inverno e a preparação para a próxima safra de verão, que às vezes as pessoas que estão um pouco afastadas, não estão tão intimamente ligadas com o setor, têm a sensação de, bom, agora tem uma folga, aí os caras vão começar a trabalhar lá no final do ano só para trabalhar. Não é bem assim, né? A gente sabe que tem essa safra, esse movimento do inverno, que é muito importante também, e as preparações para a safra de verão certamente já estão acontecendo. Mas quem vai falar conosco é o Daniel Kipper, que hoje, agora, nesse momento, fala em nome da Cevale, da Cevale aqui da região do Tupã-Seretã. Ele que atuou por um bom período na unidade aqui em Tupã e, nesse momento, está atuando na unidade de Jari. Daniel Kipper, bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, amigos da Clube. Saudações ouvintes, associados, clientes da cooperativa. Tudo bom? Tudo tranquilo. Daniel, muito bem-vindo e cabe a você aí nos trazer um pouco de informação, porque apesar da gente estar numa cidade pequena, muitas das nossas pessoas não têm o contato direto com o setor do agro. E também o pessoal do agro, o pessoal que trabalha nesse segmento, talvez não tenha um contato tão próximo da Cevale. E aí a gente pode ampliar um pouco mais as informações sobre isso. Mas falando um pouco, safra de verão concluída, muita frustração dentro do previsto. Como é que vocês na Cevale avaliaram a conclusão da safra de verão aqui na nossa região? O decorrer dessa safra de verão, enfim, se mostrou aí bastante desafiador aos nossos agricultores, enfim, aos produtores rurais. A expectativa de colheita, que no começo, né, todo mundo planta uma cultura aí pensando, né, tendo uma boa perspectiva de colheita, né, e no fim das contas não se concretizou, né. O clima, por vezes, aí, então, influenciou diretamente na rentabilidade, na produtividade total das lavouras, né? E as médias ficaram bem abaixo do esperado, bem abaixo do histórico da nossa região aí. E a gente vem colhendo frutos agora desse momento aí difícil que a gente passou, que foi a safra de verão, né? Uhum. Que média vocês estabeleceram como na região? Assim, ó, de certa forma, né? Enfim, a região do Tupã-Seretã é uma região muito grande, né? Uhum. Então, as médias vão variar bastante, né? Então, tem regiões que foram muito afetadas, né? Regiões como Abacatu, regiões como a parte de Bocaverá, enfim, com médias aí próximas a 15 sacos por hectare. Uhum. Né? Então, e outras regiões aí, por sorte, enfim, ganharam uma chuva ou duas, momento mais propício que o soja estava precisando, tiveram uma diferença aí pequena, mas de certa forma ainda na média geral, enfim, no contexto todo, né? Isso não acaba sendo tão significante, né? Uhum. Quer dizer, as piores foi em torno de 15 e as melhores foi em torno de quê? 30? 30 sacos por hectare. 30 sacos por... Não passou disso? Não passou disso. Perfeito, muito bem. Bom, claro que é frustrante, mas a vida continua, é a vida que segue. O que o pessoal está fazendo agora? Terminou a colheita, tirou a soja de cima, o que o pessoal está fazendo no campo? Momento oportuno agora, enfim, a nossa região era uma região tradicionalmente aí muito, mexia bastante com gado, né, enfim, e esse ano foi um momento que o pessoal aí resgatou, de certa forma, essa atividade aí de pecuária de corte, pouco mais expressivamente que os últimos anos, né? A gente vem percebendo isso, o aumento, assim, nas áreas de pastagem, né? O pessoal acabou migrando um pouco do tradicional cultivo de trigo no inverno, né? Que a gente, de certa forma, aí, esse ano perdeu a área de trigo, aproximadamente 30%, e o pessoal migrou, então, tanto para canola quanto para bovino de corte. Então, por ser oportunidades aí, de certa forma, um pouco mais... que se apresentaram um pouco mais oportunas esse ano, por vezes por cobertura de seguro, por pacote de financiamento, né, a curto prazo. E o bovino de corte, por mais que a gente venha passado alguns anos aí que não foram tão propícios, mas o cenário aí recente nos traz aí uma oportunidade aí de rentabilizar. Uhum. Essa queda de 30% no trigo, nós tínhamos o quê? Uma faixa de 20 mil hectares no município de Tupã? Aproximadamente isso. Quer dizer, deve ter baixado para menos de 15 mil hectares. Isso, essa é a expectativa nossa. E a canola cresceu bastante? A canola, essa visão... A Cevale não trabalha diretamente com canola, com recebimento de canola, mas a gente trabalha também com a parte de assistência técnica dos campos aí de canola, né? Enfim, dos nossos associados. E se percebe, assim, que parte do pessoal que lidava com canola no passado teve essa visão de ampliar a área, né? Isso vai muito de caráter pessoal, de um a um. Certo, tem certo. clientes que aumentaram, tem clientes que diminuíram. A grande maioria continuou com as áreas plantadas do ano passado. É uma cultura que vem se instalando bem na nossa região, uma cultura bem técnica, enfim, mas acredito que com o andar dos anos, enfim, ela tem um grande potencial aí para
para a nossa região. Bom, nós estamos falando que entre canola e trigo, uma área de 20, 25 mil hectares em Tupã? A área de cultura de inverno não vai mudar muito, né? Não O muda cliente muito. que planta inverno, ele vai plantar ou trigo ou canola, né? Enfim, e a grande maioria das nossas áreas ainda de inverno aqui em Tupã-Seretã é pastagem. De pastagem. Como é que está se comportando a pastagem, a canola, o trigo, do que já está no campo lá, o que vocês estão vendo? O que se percebe de pastagem de aveia, especialmente, né? Nossos campos são compostos, né, por pastagem de aveia, que a gente faz o plantio, e pastagem e a azevém, né? Guacho que vem aí, vem germinando naturalmente ao longo dos anos, né? Nesse primeiro momento, a aveia se comportou assim de maneira não tão positivamente, né, impactado diretamente por essa quantidade excessiva de chuvas, né? Enfim, num primeiro momento, quando semeada, de fato, faltou água, né? Faltou água para germinação e depois chuvas muito torrenciais, né? E quando você fala de trigo, especialmente trigo, agora, enfim, acredito que boa parte do trigo, e 60%, foi plantado até a metade do mês, né? Então, e a outra parte vai ser plantada ao decorrer até o final do mês, né? A grande parte dele. Depois da né? chuva dessa semana? É isso. O pessoal vai concretizar a lavoura de trigo, a grande parte até o final do mês, né? Perfeito. Nós estamos, eu há pouco comentei, a gente está trabalhando com uma chuva muito intensa essa semana, inclusive alerta de temporais e chuvas bastante volumosas. É essa informação que vocês têm também? Isso, a gente vem percebendo aí que a previsão nos destaca aí um volume de até 150 milímetros em 8 dias, né? Então, fora o que a gente já teve de precipitação no fim de semana, mais 150 milímetros. Então, isso é um grande volume de chuva aí em um curto espaço de tempo e pode impactar aí negativamente a nossa cultura de inverno. Perfeito. E cultura de verão, o pessoal já está realmente pensando nela, já tem algumas ações sendo realizadas, como é que está a expectativa para 25, 26? É um cenário bastante diferente do ano passado, né? Ano passado, nossa visão, enfim, era focado diretamente em soja, né? Enfim, e esse ano, em Tupã-Seretã, a gente percebe que o produtor que tem a oportunidade de fazer uma diversificação no verão, ele vai fazer, né? Principalmente aí as áreas de milho, né? Tem a tendência de aumentar as áreas de milho sequeiro, especialmente nessa região. Né? Então, o milho vem se destacando aí ano passado com rentabilidade muito boa, produtividade boa, né? Enfim, não sendo tão impactado quanto a soja, né? Por questão aí de falta de chuva, né? E a gente acaba tendo essa percepção assim que performou um pouco melhor, né, que os outros anos. Então, acaba sendo um estímulo aí para o agricultor fazer essa escolha aí de cultura. A gente sabe que o produtor vem sofrendo nos últimos anos, há inclusive uma mobilização regional, estadual aí para a securitização, enfim, para essa questão do endividamento. Essa condição um pouco mais preocupante assim no sentido econômico pode prejudicar a safra 25-26, o pessoal vai ter condições de investir ou ter o investimento necessário para fazer uma boa produção. Podemos ter uma preocupação também com relação a isso, sobre a possibilidade do produtor não conseguir dar os produtos necessários para fazer uma boa safra? Essa questão, né, enfim, da securitização é um tema assim, bem relevante para a nossa região, um tema que tem que ser discutido. Que nós precisamos, na verdade, precisamos de respostas, né? Precisamos de soluções, né? Porque o que impacta não é um ano, né? É um somatório de ocasiões, né? De safras sucessivas aí com frustração, né? Isso acaba sendo cumulativamente muito significante. Então, para a próxima safra, a gente percebe assim um grande atraso nas negociações de verão, né? O pessoal está segurando para comprar, porque está esperando algum auxílio do governo, enfim, alguma condição diferenciada de banco, né? Enfim, o governo, de certa forma, prometeu aí dar um aporte para nós, né? E aqueles que têm a oportunidade de fazer uma relação de troca lá na frente está mexendo, mas isso não vem a ser a grande parte. A grande parte está esperando alguma coisa acontecer. E os insumos podem, com isso, segurar um pouco o preço ou até baixar o valor do custo da lavoura ou não altera? Esse também é um ano atípico, né? Quando você fala do principal insumo para a soja, né? Enfim, fertilizante, né? Vem num cenário aí de crescente alta, com pressões de alta consecutivas, né? Comparado aí ao ano passado, nós estamos falando de um valor aí de $150 a mais aí por tonelada de fosfato, principalmente. E num curto prazo de tempo, a gente não tem perspectiva, né, de que esse valor venha a baixar, né? Historicamente, as compras de fertilizante aí o pessoal efetua aí até o período de julho, né? Julho, agosto, né? Pensando em quê? Em garantir a entrega lá na frente, enfim, ter todo aquele tempo aí de logística e tudo mais, né? Bem,
Quer dizer, nós temos um cenário que não é aquela primavera maravilhosa, né? O pessoal vem de alguns anos com dificuldade, o valor o preço da soja tem se mantido na faixa dos 120 aí, um pouco mais, um pouco menos, mas tem se mantido nisso. Os insumos têm um crescimento e não há nenhuma concretização, digamos assim, do suporte financeiro pelos entes públicos ou pelo sistema financeiro. Então, é uma situação preocupante, não é uma situação tão confortável, é isso? É um momento assim que a gente tem um entendimento, né, que a gente está passando por um desafio bem grande no agro aí, especialmente nessa região central do Rio Grande do Sul, onde foi mais afetada pela estiagem. E é um ano difícil, né, enfim. A gente entende que as dificuldades aparecem, enfim, e essa é uma oportunidade da gente buscar cada vez mais assistência técnica, cada vez apoio mais da cooperativa, enfim, montar estratégia, fazer custo de lavoura, priorizar a relação de troca, enfim, para tentar fazer negócios assertivos no momento, enfim, de fazer a sua lavoura, enfim, fazer o seu custo, para que isso possa, assim, ter uma repercussão positiva para você no final dessa safra, né? Uhum. Aí, cada vez mais fica relevante o cooperativismo, que é um sistema de relacionamento de união de forças, né? De somatório. Isso. A Cevale se coloca à disposição de todo e qualquer produtor de Tupã, enfim, para a questão da assistência técnica, enfim, está sempre junto, fazendo laudo de avaliação da lavoura, de cultivo, a gente faz projetos bancários também, de seguro agrícola e tudo mais. E a gente entende que num ano difícil, numa situação como essa, né, o melhor caminho que tem é se planejar, fazer conta, entender a situação de cada um e buscar aí uma melhor solução para viabilizar o negócio, né? Enfim, quem planta, quem trabalha com isso, vai se manter na atividade, só que vai mudar o jeito que as coisas são conduzidas, né? Uhum. Bom, o Daniel está falando em nome da Cevale, ele representa aqui a empresa. Hoje ele atua no Jari, mas também é a mesma regional aqui de Tupã, né, que são 4 unidades em Tupã e mais essa unidade lá de Jari. E as unidades também estão se preparando, Daniel, estão crescendo, estão ampliando. A gente sabe que ainda não chegou no ponto, os outros colegas seus que já estiveram aqui já comentaram conosco, que tem um projeto bem mais amplo das unidades na nossa região, com lojas, com oficinas, enfim, com outras coisas assim. Mas a Cevale tem uma estrutura nacional, que às vezes a pessoa chega na unidade Tupã, não tem aquele produto, aquele insumo, aquele implemento que ele gostaria, mas a Cevale tem disponível em outras unidades. Quer dizer, quem gostaria de ter alguma informação da Cevale, seja em produtos, em serviços, em negociação, pode procurar a unidade mais próxima. Isso, a gente é referência aí na parte de tanto de insumos quanto de máquinas, né? A gente não conta com toda a estrutura desejada hoje em Tupanciretã, mas a gente está num processo aí de melhoria contínua, né? E a gente acredita muito que a gente consegue ter o suporte aí das unidades externas, né? A gente tem um centro de distribuição forte em Cruz Alta, então a gente tem essa logística aprimorada para atender melhor aí a necessidade do agricultor. Esse é Daniel Kipper, que é engenheiro agrônomo da Cevale, nosso convidado na manhã de hoje, nos trazendo um pouco mais de informações, aprofundando essas informações com relação ao momento por que passamos. E ele trouxe uma realidade, né, que a gente teve dificuldade nessa última safra de verão. Tem a implantação da safra de inverno, que é uma mobilização, um movimento que todos os produtores fazem, né, mantendo a tradição de termos a pastagem com o maior volume de área ocupada, mas também o trigo reduzindo um pouco esqueci, a canola, né? A canola que teve o seu crescimento. E para a safra de verão, a expectativa é de uma implantação da nossa área, de reduzir um pouquinho do soja, aumentar um pouco o milho, mas manter aqueles patamares que nós temos nos últimos anos, com a preocupação de ver se vai ser possível todos os insumos necessários para que o campo tenha a condição de nós termos uma boa produção. A gente torce para que isso ocorra e é claro que precisamos aí contar com a ajuda divina aí na questão climática, mas também com o esforço e a dedicação do produtor e dos setores que estão junto, dos segmentos que estão atuando. E o exemplo disso é a Cevale, que está com as suas unidades disponíveis aqui na nossa região, como sempre. Daniel, quero agradecer a sua visita aqui. Esperamos em outras oportunidades tê-lo aqui junto conosco também. E deixar o nosso microfone, é um hábito desse programa aqui, sempre que a gente conclui a entrevista, deixar o microfone à disposição do convidado para que, se ele quiser reforçar algum tema que nós tenhamos tratado, gostaria de trazer uma outra pauta, ou as suas despedidas, e a gente espera que sejam momentâneas, que em outros momentos tenhamos a sua presença aqui novamente. Mais algum detalhe, por favor, fique à vontade.
Então, agradecer primeiramente a oportunidade da Rádio Clube Tupã por escutar nós, enfim, está disponível aí nós sentar e conversar. E se colocar à disposição do amigo cliente, agricultor, associado da cooperativa, naquilo que precisar pode estar nos procurando, nós como Cevale, e naquilo que, enfim, até mais aí, forte abraço. Bem, aí a gente teve a oportunidade de ouvirmos Daniel Kipper, que é engenheiro agrônomo. Ele atua atualmente na unidade de Jari, mas atuou aqui na unidade de Tupanciretã e nos trouxe informações em nome da Cevale. E a Cevale tem aquele slogan, né? Despertando nas pessoas um mundo mais próximo. São 9h34, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que vai a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência.